Agora queremos saber, apóstolo, o que tem a dizer sobre a conduta de alguns pastores, tanto africanos e como brasileiros também? Sim, quando você diz pastores, penso que você quer englobar todos aqueles que estão no sacerdócio. Primeiro ponto que aqui em Angola não existe nenhum verdadeiro pastor em nenhuma organização religiosa. Não? Nem entre aqueles do Simão Tubano, nem do Simão Touro, nem do Simão Lotumbo, nem do Eliseu Agostinho. Não existe nenhum verdadeiro sacerdote em nenhuma igreja. Por quê? Porque um sacerdote é como um ministro. Agora houve as eleições aqui em Angola. Então estabelece-se o presidente. Então, para se estabelecer os ministros, quem faz isso? É o presidente. Não pode existir ministros em Angola sem existir o presidente. Lá no Brasil não pode existir um embaixador se não tiver um presidente, porque é o presidente que estabelece o embaixador. Então, um pastor, um sacerdote, apóstolo, evangelista, um profeta de igreja, um doutor, é o profeta mensageiro que estabeleceu. Eu perguntaria, qual é o pastor hoje aqui em Angola, nessas igrejas, que foi estabelecido por um profeta mensageiro? Não há nenhum. Então, para começar, todos eles são falsos sacerdotes, falsos apóstolos. Eu ouvi falar que há um grande apóstolo em Angola chamado Afonso Nunes. Eu queria vê-lo pessoalmente, para lhe fazer algumas perguntas, para que ele diga como que ele foi estabelecido apóstolo. Porque o homem não pode acordar de manhã e dizer, agora eu sou apóstolo, agora eu sou pastor. O homem não pode, na escola pastoral, pagar algum dinheiro e sair de lá um pastor. Isso é falso, isso é uma doutrina satânica. Quem estabeleceu, como eu disse, os ministros do tempo de Moisés? Foi Moisés, o profeta mensageiro. Quem estabeleceu no tempo de Jesus? Foi Jesus, o profeta mensageiro. Quem estabeleceu Tito, Timóteo, Silvana, Gabo, Silas e Barnabé? Foi Paulo, o profeta mensageiro. Quem estabeleceu o Filipe? Foi Martim Lutero. Quem estabeleceu o Baruque e o filho de Nerias? Foi Jeremias. Então, quando você lê a Bíblia, se é que nós cremos na Bíblia, porque as pessoas creem na Bíblia, mas quando você vai ver, não creem. Quando você lê a Bíblia, quem estabeleceu os sacerdotes? É o profeta. Mas esse senhor, o Afonso Nunes, foi estabelecido por quê? Todos os outros milhares de pastores. Não é servo de Deus? Servo de Deus é um profeta. E para alguém ser servo de Deus, o profeta tem que estabelecer. A Bíblia diz: Moisés, servo de Deus. Josué, servo de Moisés. João Batista, servo de Deus. Apolo, servo de João Batista. Porque o servo de Deus é o profeta. Os discípulos são servos do profeta mensageiro. Claro que, por assim dizer, numa fase menor, eles também são servos de Deus. Não então existe... não estão a adorar o Deus único e verdadeiro. Se não existe nenhum pastor, não é? Nenhuma religiosa em Angola, então nós estamos a adorar um falso Deus. Todos os demônios, os espíritos que estavam no bosque sagrado, nas florestas, aqui na África, na feitiçaria tradicional, hoje eles estão dentro das igrejas se passando pelo Espírito Santo. E não é só na África, por todo mundo. Os demônios que estavam em outros lugares, né, que eram títulos de outros nomes, agora estão nas igrejas se passando pelo Espírito Santo. As pessoas nas igrejas servem aos demônios, pensando que está a servir Jesus Cristo. Quando você olha na Bíblia, você vê isso. Elias disse: esses 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera, servia Baal. Quem era Baal? Baal não era Jeová, Baal era o diabo. Depois veio um outro homem chamado Jeremias para dizer que o rei Joaquim, com todo Israel, servia ao diabo. E eles iam matar Jeremias por causa disso. Antes dele, Isaías já havia dito que Israel também adorava o diabo. E mataram Isaías por causa disso. Quando Jesus Cristo veio dizendo coisas como raça de víboras, serpente na relva, filhos do diabo, vocês irão ao inferno. Jesus dizia isso para quem? Não era para as prostitutas, para os bêbados e para os políticos, mas era para os pastores. Quando Martim Lutero veio, no século XVI, Martim Lutero deixou bem claro para todo mundo que a Igreja Católica era do diabo, que o Papa Leão X era um demônio, e que os bispos, arcebispos, cardeais, os padres eram morcegos e piolhos. Quem disse isso? Martim Lutero. Então, em cada tempo, para alguém servir Deus, Deus deve levantar um profeta. Por isso que em Juízes capítulo 2, versículo 10 diz que após a morte de Josué, quem era Josué? Um profeta após Moisés. Levantou-se uma outra geração que não conhecia Jeová. Por que não conhecia Jeová? Porque não havia um profeta lá. Mesmo em Oséias 4,6 diz que o povo de Israel, que é filho de Deus por nascimento, não conheciam Jeová, estavam perecendo
iam perecer por falta de conhecimento, mas eles tinham os rolos originais dos profetas. Mesmo lá no tempo depois de Josué, eles tinham os rolos originais, mas hoje aqui, Afonso Nunes, uma falsa versão da Bíblia, uma cópia da Bíblia, diz que conhece Jeová. Os pastores de Angola, com cópias da Bíblia, homens das nações, são pagãos e dizem que conhecem Jeová, enquanto que os judeus, filhos de Deus por nascimento, tinham os rolos originais e não conheciam Jeová. Porque se conhece Deus, se conhece Jeová, por meio de um profeta. Então, que felicidade pra nos servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra, o comer